Sim, gente. Eu sempre trabalhei em vendas. Aí eu tô pensando em fazer renda, alguma coisa para ganhar dinheiro em casa, né? Como eu já trabalhei muito tempo no comércio e eu gostava muito de vender. Eu amava vender. E era elogiada pelas minhas vendas, né? Pela supervisora quando tinha reunião. Apesar que era um serviço muito cansativo, porque você ficava muito preso. Porque quem trabalha em comércio, vocês sabem, é prisão, né? É preso porque você tem que cumprir os horários, né? A minha sorte que era perto de casa, eu gastava no máximo o quê? 10 minutos para chegar lá e 10 para voltar. Não pegava transporte e era bom nessa parte aí. Mas hoje eu não tenho tempo para trabalhar em comércio, passar o dia todo lá, 8 horas, intervalo de 2 horas, você gasta seu tempo todinho. Aí eu tô pensando em fazer algo para fazer renda extra. Como eu já trabalhei vendendo coisas na rua, já vendi pé de moleque, já vendi. Eu ia pra feira dia de sábado, ia pra cidade vizinha vender, porque na época que eu fiquei desempregada. Que eu entrei no serviço em 2000 e trabalhar em 2003 e saí, fui trocando, né? Aí eu vim ficar desempregada em 2014. Um bom tempo, né? Aí pronto. Foi onde eu fiz o curso de auxiliar de cozinha, que tava tendo aqui pelo Senai, por conta da prefeitura. Foi um curso básico, né? Mas aprendi umas coisas. Só que a pessoa não exerce a função, você já sabe. Porque a experiência é você o dia a dia, gente. Quando eu fui trabalhar em farmácia, deixa eu contar o começo, né? Eu não sabia nem o que era um contraceptivo de emergência, né? Que foi que o cliente chegou lá, esse episódio né, aconteceu. O cliente chegou lá pedindo. Ele e a namorada dele. Chegou falando assim, ó, essas palavras. Eu lembro até hoje. Isso foi na segunda empresa, porque a primeira era bem pequena, não tinha quase nada. Aí a segunda tinha mais todos os tipos de medicamentos, e inclusive os controlados, né? Os psicotrópicos. Quem tem problema de. Que muitos médicos passam, né? A controlar as pessoas. Aí é onde tá, que causa dependência. Tem pessoas que necessitam, né? Outras vai a primeira vez pro médico, o médico passa. Aí o problema é esse, porque muitos causam dependência. Eu digo isso porque eu já trabalhei, já fui pro médico uma vez, por conta desse problema de ansiedade que eu tinha. Que eu tinha não, que eu tenho ainda, que eu ainda não me libertei. Mas eu sei como controlar hoje, porque eu, através do conhecimento do curso, né? Eu já disse a vocês que estou fazendo curso de terapeuta. Sim, aí eu não sabia nem o que era nada. Assim, quase nada. Porque contraceptivo de emergência é a pílula do dia seguinte, né? É para evitar uma gravidez que no máximo você tem que tomar em 72 horas. Agora tem um porém. Se a mulher passar, por exemplo, vou dar uma dica aqui, né? Que acontece. Se a mulher ficar, tipo, repetindo ela direto, constantemente no ano, que ela é uma carga hormonal muito forte, ela pode ser quando ela tome da quarta ou quinta vez durante um período de um ano, que o máximo é 3 por ano, para não se prejudicar tanto, não faça o efeito desejado. E no máximo é 72 horas. Agora, se tiver no período fértil, não tem pílula no mundo que faça efeito. Quando tiver de vir, né? Tipo assim, você engravidar. A pílula nada é 100%, né? Preservativo não é 100%, pílula de seguinte não é 100%, nada é 100%. O único que é 100% só é Deus e você não praticar nada, né?
Peguei a garantia de você não engravidar. Que nem eu acreditava que eu não ia engravidar por conta da idade, porque eu tinha mioma. Uhum. Tá eu hoje com a filha pra cuidar, né? E sem planejamento ainda foi, o caso foi esse. Também não tinha nem como fazer planejamento. Tava com uma pessoa que não tava dando, nem tava dando certo. Tava vivendo uma angústia no setor do serviço. Passando por um desafio muito grande. E engravidei. Foi. Sei não, foi. Eu digo que foi tipo assim um milagre na minha vida. Foi um milagre eu ter engravidado. Mas como tá o ditado, quando é para nascer, Deus permite, quem vai empatar? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu tenho um dom de. Eu tenho um poder nas minhas mãos de decisão de alguma coisa que vai acontecer na minha vida. Tenho das escolhas que eu fizer. Tipo, se eu fizer escolhas boas, eu vou adquirir coisas boas e também depende também do meu pensamento, porque também eu já assisti muito podcast, muita coisa. Hoje, né? Vamos dizer, esse ano, do ano passado para cá, mas esse ano, né? Onde você aprende muita coisa sobre essas coisas que você alimenta. Tipo, se você passar a vida toda só alimentando o que não presta para sua vida, tipo assim, coisas negativas, você vai viver só a negatividade. Aí vem as crenças, né? As crenças demilitantes que você trouxe para sua vida. Aliás, impuseram na sua vida e você continua carregando. E a gente não nasceu para isso, né? Todo mundo nasceu para ser feliz. Todo mundo, o inconsciente busca sempre que você seja. Deus quer que todos nós sejamos felizes e o inconsciente busca a felicidade. Ah, é onde tá? E o ato também, que eu aprendi também, que eu não sabia, né? O ato de você reclamar é você viver aquela situação duas vezes. Tipo, tô reclamando de algo que eu não tô gostando. Vai acontecer, dá um jeito no universo, no mundo, sei lá o quê, a lei da atração que hoje muito fala, né? Aí vai trazer aquilo para minha vida, já que eu tô reclamando. A falta, tipo assim, escassez, você alimentar todo dia, falar que não tem, que não pode, não consegue. Eu digo isso por experiência de vida, porque já aconteceu comigo de eu dizer assim. Aconteceu esse exemplo comigo, né? Hoje eu estou com preguiça. Teve dias de eu ir trabalhar assim, porque tinha vários desafios no serviço, né? No que eu trabalhava. Tinha muito desafio, porque eram muitas pessoas, e você tinha gerente, tinha isso e aquilo. Cada um tem seu jeito, né? Aí tinha dia que eu dizia assim, ai meu Deus, hoje eu tô com uma preguiça. Gente, era o dia todo com preguiça. Pronto, e lá quando eu tinha no último serviço que eu entrei em 2006, saí em 2014, que foi o último ano que eu fiquei na empresa, é, antes de eu ficar desempregada, né? O dia que eu não gostava de atender, que era medicamento psicotrópico, é os controlados, porque o controlado tem três tipos de receita que você pega. Você pega aquela controle especial, a branca, que é duas vias, uma do cliente e outra da farmácia. Aí você tem que botar em data, pegar o RG da pessoa ou do comprador. Você tem que dar o nome, o endereço, colocar o lote, a validade atrás, conferir a receita, ver se está com a data certa, tudo ok ou não. E tem também a azul. A azul normal e tinha a azul B2. E ainda tinha a amarela. Gente, um dia eu peguei uma azul, que era para ser B2, eu peguei a B. A B2 já é medicamento que, tipo, que você, era um inibidor de apetite. A cliente com pressa e eu já com aquela
ansiedade de venda, porque assim, lá a gente ganhava comissão. Era aquele, quanto mais vendesse, melhor, né? Claro. Se você trabalha por comissão, você tem que vender. Aí também tinha as prateleiras para limpar, olhar a data de validade e conferir essas abençoadas receitas quando chegava. Aí na pressa, a mulher com pressa, eu fui lá buscar o medicamento, ela disse, eu preencha aqui. Quando ela foi embora, eu não lembro se foi o Dualides ou foi o outro. Era um inibidor de apetite. Eu não sei nem se existe ainda. Eu saí da empresa em 2014, isso foi em 2012. Foi mais ou menos nessa data aí, né? Que eu saí de lá. O último ano que eu trabalhei lá foi em 2012. Pronto. Nessa cidade que eu fui para outra, que eu fiquei de 2013 até 2014, que era mais perto da minha cidade. Eu pedi transferência. Mas foi um perrengue também da hora. Mas isso é outro, para outra, é muita história para contar. Se for contar, dá para fazer um livro. Aí eu só sei, minha gente, que eu tive que correr atrás dessa receita B2. A B2, né? Porque eu tinha pegado a B, né? Ela foi embora. Quando ela foi embora, eu disse, eita, quando eu olhei a receita, gente. Pelo amor de Deus. E agora? Porque tem que dar baixa no sistema, né? O farmacêutico dá baixa no sistema e tal. E você não pode pegar receita que não é do mesmo lote, né? Aí correr atrás da receita. Tive que viajar para outra cidade e ir atrás de um médico que eu já tinha tido feito consulta com ele particular. E fui ver que eu consegui a receita. Graças a Deus ele me deu a receita. Às vezes eu ia pegar a receita com umas conhecidas dentro do hospital, porque eu pegava alguma data vencida. Gente, você que trabalha por comissão, você é muito pressionado, gente. Eu não sei se vocês já trabalharam, né? Olha, você trabalhar num ambiente de farmácia, onde tem movimento, todo tipo de medicamento tinha. De éticos, né, que é os éticos, é considerado os originais. Tem os similares, que é os bonificados, quando a gente ganhava mais comissão. Tem os genéricos, que é os que vêm com o G. Eu chamava o G do gato, que é o G grande. Tem os naturais. Tem os oficinais. E tem os controlados, que tem várias categorias, né? E a receita amarela, que é o que tem o Dimof, gente, faz tempo, viu, que eu trabalhei com esse medicamento, mas como fica na memória, né? E a Ritalina, se eu não me engano. É a Ritalina e o Dimof, que é para dor crônica, né? Principalmente em excesso, quem está já com estado terminal de CA, né? O Dimof. Gente, essa receita aí, se você pegar uma colega minha, depois que eu já tinha saído da cidade onde tinha essa empresa que eu trabalhei, fiquei lá de 2006 a 2012, até o final de 2012, uma colega minha, eu já tinha saído de lá, que eu fui para outra cidade, vizinha à minha cidade. Ela pegou a receita amarela errada, gente. Ela teve que pagar na época R$ 400 pela uma consulta para poder pegar essa receita. E a gerente não perdoava, né? E a pessoa que atendeu é a que fica responsável. Sim, ainda tinha receita daqueles medicamentos que o governo dá, que ela vale, parece que, se eu não me engano, é 6 meses. Aí toda vez que o cliente vinha, aí você preenchia a receita e colocava a data, entregava. Porque passado dos 6 meses, aí a pessoa tem que pegar outra receita. Olha, gente, você quer. Olha, é muita coisa na cabeça para quem trabalha assim. Eu digo isso porque trabalhava domingo a domingo, né? Meu Deus. Quantos final de ano saí daqui voando? Porque eu vinha passar final de ano na casa com meus pais. Eu vinha minha tia, minha avó. E eu tinha que voltar no 1º de janeiro para trabalhar lá, nessa mesma empresa, que é onde eu passei mais tempo.
Ruim de carro logo 1º de janeiro, era aquela agonia. Eu tinha que acordar cedo. Menino, perdi tanta coisa. Perdi data de aniversário, perdi casamento. Perdi várias coisas, várias coisas, várias coisas. Várias pessoas conhecidas que foram embora. Não pude vir, porque era dia de trabalhar. Você perde muita coisa, principalmente quando você mora em outra cidade, né? Mas fazer o quê? Eu precisava trabalhar, né? Ter meu ganha-pão. Lá é onde eu conquistei, onde eu adquiri experiência, que foi nessa empresa. E vendia. Eu vendia. Eu digo que eu vendia porque eu vendia. Vendia muito, só que eu gastava demais. Eu não tinha controle. Meu Deus. Hoje não era nem por estar correndo atrás de renda, gente. Era por ter feito investimento, ter poupado. Hoje não era por estar com a filha pequena e procurando ainda adquirir profissão e procurando fazer renda. Porque eu ganhei dinheiro, mas gastei muito. Não tinha controle. Morando numa cidade sozinha, com os colegas, né? Que eu fui morar com turma. A gente dividia as coisas, aluguel, água, energia, tudo, feira. As compras, né? Do mês. Mas eu gastava demais. Eu ganhava bem, mas eu gastava bem, muito. Fazer o quê, né? Já foi. E assim, eu me arrependo só dessa parte aí, né? Porque eu não pensei nunca na minha vida que um dia ia ser mãe. Né? Eu não tinha planos para isso. Meus planos era conquistar as coisas, ajudar minha família, né? Principalmente meus pais. Mas deu tudo, tipo, ao contrário. Mas porque eu não tinha controle, não. Eu ajudava meu irmão, eu vinha pra cá, na casa dos meus pais, ajudava. Se tivesse precisando, eu corria, comprava, não olhava preço, nada. Eu sempre fui aquela pessoa assim, de fazer, entendeu? Tá precisando, olha nada, vai, mete a cara, tá com dinheiro. Porque era bom demais, era bom demais. É bom demais quando você tem o seu dinheiro para você fazer o que você quiser. Quando você passou um bom, porque eu passei a minha infância, a adolescência, terminei meu ensino médio com 17 anos, mas eu não tinha emprego na cidade, na cidade aqui onde eu estou hoje. Aí eu tinha que fazer o quê? Fui estudar de novo. Terminei o antigo Estudos Gerais, que é a antiga ensino médio. Depois fiz 3 anos de contabilidade, que na época ainda era contabilidade que tinha ainda, de escola, né? Pronto. Terminei em 2000 de estudar, porque eu fiz mais 3 anos, 2 segundo grau, no caso, né? Pronto, aí congelei no tempo, porque não tinha emprego, tinha a timidez terrível que eu tinha, o medo horrível que eu disse a vocês, que eu tinha um medo triste de apresentar um trabalho, tinha um medo até de puxar porque antigamente nos ônibus tinha aquele negócio de você puxar para parar, até aquilo eu tinha medo, eu sentia um desafio grande. E a partir do momento que eu saí de casa, que eu fui morar em outra cidade para trabalhar, justamente por conta da necessidade, não porque eu queria sair da minha casa. Que eu já saí de casa, eu já estava com o quê? Com 20 e poucos anos. Eu não estava mais com 15 anos, né? Aí vi os perrengues todos da minha casa, da vivência com meus pais, tudo, tudo, tudo. Ou eu ia, ou eu ficava. Aí eu preferi ir. Tava pretendendo ir para outro estado. Só que não deu certo, eu fui para uma cidade do interior, onde tinha emprego, mas horário de estudar não tinha. Aí onde foi que eu me acomodei também, o erro não é só do serviço, o erro também é meu, né? Porque eu me acomodei naquele ambiente, porque eu ganhava dinheiro, trabalhava, ganhava meu dinheiro. Mas só que eu não tinha controle. Era para gastar. Gastar mesmo. Era trabalhando para pagar. E a pior coisa que você faz na vida é isso. Nunca tive orientação de nada também, né? Naquele tempo não existia internet para nada. A internet foi chegando aos poucos. E eu vim ter acesso. Eu vim conseguir meu primeiro celular. Eu tava com quantos anos? Eu já tava com 25 anos. Então,
E mesmo assim, depois que eu consegui o celular, não era essa coisa de que era um celular bom. Foi aquele celular pequeno da Nokia. Não, foi um Siemens. Siemens. Depois eu passei para Nokia. Aí foi mudando, né, também. Mas a minha história é assim. Aí a parte de venda eu sempre gostei de vender. Aí comigo é vender. Eu amo vender. Vender é bom demais. Oxe. Sabe o que eu gostava quando eu estava agora lá nesse serviço mesmo, que eu fiquei até final de 2013 nessa cidade, e depois ainda, final de 2012, né? Aí em 2013 eu vim para mais perto, para outra cidade que eu viajei. Era quando os clientes chegavam, ei, minha doutora. Ah, minha doutora, é porque, assim, nem eu me gabando, nem querendo ser melhor do que ninguém, mas eu fazia umas indicações assim assim, eu não posso indicar medicamento tipo, esse controlado eu não posso indicar, porque não é certo, remédio de pressão alta eu não posso indicar, claro que nem eu trabalhando, né? Esses medicamentos assim que, agora assim, muitos medicamentos para uma dor, que muito chegava, né? Logo essa cidade era muito quente, antigamente não tinha, logo no início que eu comecei a trabalhar, não tinha esse problema de antibiótico que tinha que ter a receita, né? Que hoje é exigido por lei, mas antes não tinha. Aí eu vendia muito antibiótico sem receita, na época, né, que não tinha tanto, a lei ainda não tinha chegado. Depois que a lei chegou, pronto, aí só com receita médica, né? Porque os antibióticos tem que ser vendido com aquela receita receituário controle especial, né, que agora é por conta das automedicação da própria população, porque se um medicamento, por exemplo, vou botar assim um específico, um para infecção urinária, se ele vem 14 comprimidos na caixa, é para tomar 2 vezes ao dia. Se a caixa vem 14, o tratamento é para 7 dias, né? E tem pessoas que não faz. Tomava 3 dias, 2 dias, tivesse se sentindo melhor, porque lá, como lá era uma cidade onde o pessoal trabalhava muito tempo sentado, aí tinha muita infecção, não tomava água direto, porque é uma cidade muito quente também, falta de água também. Aí muitas pessoas tinham problema de infecção urinária. Aí antes eu vendia, eu sei, um monte de remédio para infecção urinária, mas tem um que você pode comprar sem precisar de receituário, que é o Cistec. Ele é excelente. Quem tem infecção urinária, alguma dor a urinar, o Cistec é muito bom. Que antes tinha o Uropac, que saiu de linha, e outros, né? Porque tem muitos, muitos. E uns são os antibióticos, que eu não posso nem citar o nome, porque é antibiótico só com receita, né? Aí na época, era antibióticos. Eu vendia muito, 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 muito. Era muito. Vendia muito. Eu tô dizendo que eu vendia porque eu vendi. E remédio para tosse, remédio para... Meu Deus, tanto problema que surge nas pessoas. De gripe, dor de cabeça. A gente. Assim, eu não gosto de me medicar, né? Me medicar, não gosto. Porque, assim, eu não gosto de tomar medicamentos. Porque você começa a tomar e o seu organismo vai se acostumando com aquilo. Eu não sou muito chegada a medicamento, mas eu já vendi muito medicamento pro povo. Muito mesmo. Você tem ideia? A pessoa começar a trabalhar em 2003. Passar um ano. Vamos dizer, 2003 a 2013, né? Vamos dizer assim. Aí, em 2014, eu fiquei desempregada. Praticamente no mês de maio. 2015, no mês de junho, já comecei a trabalhar de novo. Aí, eu fiquei até 2024. Será que eu não vendi muito remédio? Vendi muito, gente. Muito. Aí, muitas coisas eu sei, assim, do ambiente de farmácia, né? Porque a minha vida toda foi trabalhar em farmácia. Mas só que hoje, para ir para uma farmácia, é complicado, porque eu penso muito na minha criança. Mas que eu gosto de vender, eu gosto. Por isso que eu tô pensando em fazer alguma coisa, pra eu vender, porque eu gosto de vender. É o meu forte.
nem que seja em casa. E se vocês gostarem desse conteúdo aí, vocês já sabem, né, gente? Agradeço desde já o que puder assistir e deixa aí seu comentário, se você puder.